Fala galera da Dojo, finalmente nossa jornada está chegando ao fim e, primeiramente um agradecimento e um abraço muito especial para toda essa galera que é membro do nosso canal. E voltando, finalmente acabamos a nossa jornada sobre New.io, essa última aula, onde nós vamos zipar, por exemplo, essa subpasta aqui. Então, nós vamos utilizar praticamente os conceitos que nós já vimos, a diferença é que tem uma classe que nós não vimos, que é a zip output string. Bom, vamos criar aqui então uma nova classe e chamar ela de zip output string test01 psvm. Bom, a zip output string, como o nome já diz, quando você vê output significa que você está mandando para algum lugar. Quando você tem input, você está lendo. Então isso aqui vai gerar alguma coisa, e nesse caso ele vai gerar um zip. Então você tem a file output string, file input string, data output string e assim por diante, né? Quando você vê esse string, significa que você geralmente está trabalhando com dados baixo nível, praticamente binário. Bom, e aqui o que nós vamos fazer agora é zipar, por exemplo, aquela pasta. Então vamos criar aqui o método private static void zip. E para zipar nós precisamos de duas coisas. O nome do arquivo que nós vamos criar. Então, por exemplo, primeiramente, vamos criar aqui paths.get. E qual é o nome do arquivo que eu quero criar? E aonde eu quero criar? Então, digamos que eu quero criar aqui nesse subpasta 1. Então, vou colocar aqui subpasta 1. E eu quero que o nome seja... na verdade, é pasta. Vamos colocar dentro do pasta. Pasta. Eu quero que ele se chame arquivo.zip. Então, esse aqui é o arquivo zip que vai ser criado. E em seguida, né, a gente precisa do que a gente vai colocar dentro. Então, paths.get. Nesse caso aqui, nós vamos colocar em pasta, quer dizer, nós vamos pegar do pasta, subpasta 1. Bom, deixa eu copiar aqui, que é mais rápido. Copy path from content root. Beleza. Então, agora que nós estamos com o nosso path, que nós podemos chamar de arquivos para zipar, nós vamos começar a trabalhar no nosso zip. Então temos dois arquivos, um que vai ser o arquivo gerado, o outro é a localização aonde nós queremos as coisas pegar. Vamos colocar uns dados aqui. Bom, se você assistiu o clássico, você deve ter lido isso. Não, foi nada. Então temos esses dados aqui, só para ter certeza absoluta que nós estamos criando corretamente o nosso zip. Que nada mais é do que você meio que copiar esses arquivos que você tem aqui para dentro de um arquivo zipado. Bom, então vamos lá. A gente precisa trabalhar com o zip output string. Nós temos então aqui dois argumentos que nós vamos ter que receber, que são paths. Então, path, nós podemos chamar aqui de arquivo zip e path arquivos. Para ficar mais simples. Arquivos para zipar. Bom, zip output string, como o nome já diz, é um output string. E geralmente output string eles têm a implementação do closable, significa que nós precisamos fechar o recurso. Então nós vamos criar um try with resources. E muito provavelmente nós vamos ter que trabalhar com algum tipo de IO exception. Então eu já vou capturar essa exceção aqui. Bom, então vamos criar um zip output string, new zip output string. Bom, o que nós precisamos passar nesse zip output string, né? Nós precisamos de um output string, que tecnicamente não precisa necessariamente ser um zip ainda, né? Ele vai se encarregar de criar, mas nós precisamos de um output string, um arquivo que é um output string. E esse daqui vai ser o nosso arquivo zip, ou seja, esse arquivo zip aqui. Então, como é que a gente pode fazer para desse arquivo zip transformar em output string? A gente tem dentro da classe files, files.newOutputString, que basicamente ele pega um path e vai transformar aquele cara em um output string.
Então, isso aqui, nós precisamos criar aqui uma variável de referência, zip output string, vamos chamar de zip string, e é assim que está ficando. Bom, então nós temos o nosso zip, nosso arquivo zip que vai ser criado, mas aí, lembre-se que nós precisamos praticamente navegar dentro dessa pasta e pegar cada um dos arquivos. E nós já vimos como fazer isso. Nós poderíamos utilizar a Simple Visitor, ou a gente pode utilizar, por exemplo, essa Directory Stream, que lembra que eu falei que é uma das mais fáceis, a gente já tem um caminho direto, então não preciso navegar. Eu só preciso pegar tudo que nós temos. E já temos até aqui o nosso try. Então vamos colocar aqui também, ponto e vírgula, Direct Stream, path. Aí você pode colocar aqui o nome Direct Stream, não tem problema. Recebe files.newDirectStream. Aí o newDirectStream é o path aonde estão nossos arquivos que nós queremos zipar, que é arquivos para zipar. Legal, temos os dois arquivos, os dois objetos que nós vamos precisar. E agora, basicamente, nós temos que pegar os arquivos que nós temos dentro dessa subpasta e jogar dentro do nosso zip. Como é que a gente faz isso? Primeiramente, vamos navegar, né? Pegar arquivo por arquivo. Através da Direct Stream, você já sabe que nós podemos criar um for, um path file, e a gente pode chamar aqui Direct Stream. Ou seja, você já tem os arquivos. Vamos colocar aqui salt file.getFilename. Se você está na dúvida, né, para você não tentar executar as coisas lá no final e ver que está cheio de problema, você pode programar um pouquinho, aí você testa, em seguida você continua programando para atingir seu objetivo. Então aqui nós vamos fazer um pequeno teste. Se eu conseguir ver os arquivos, significa que nós estamos no caminho certo. Então, estamos no caminho certo, nós temos acesso a esses arquivos, e o que nós precisamos fazer agora é zipar. Então, zipar ele é um processo que ele acontece em etapas. Você primeiro prepara, falando, olha, eu vou criar uma entrada, em seguida você pega essa entrada, você coloca no zip, e depois que você copia. Então, meio que você tem que preparar o caminho. Você fala, ó, esse objeto aqui é o que eu estou preparando. Aí depois você vai lá no arquivo, né, no zip, e fala, olha, prepara aí um lugarzinho para esse meu arquivo. E em seguida você realmente manda o arquivo. Então, ou seja, são três coisas que você precisa fazer. Então, a primeira delas, né, é o zip entry, que é meio como se fosse você preparando o primeiro passo. Fala, olha, eu vou mandar esse arquivo. Aí você pega o nome, file.getFilename.toString. Então você está preparando uma entrada para o arquivo zip. Você só preparou o objeto. Aí você tem que falar para o zip output string, falar, olha, eu vou botar esse cara daqui a pouco. Então vem zip output string, ou zip string, quer dizer, ponto, põe essa próxima entrada. Então, quando você faz isso, eu vou até mostrar aqui para vocês. Vamos fechar aqui, zip string ponto close entry. Então, eu estou fechando não o string, eu estou fechando a entrada. Então, você precisa colocar ali e fechar a entrada. Vamos ver como é que ele funciona. Ctrl Shift F10. Bom, pode ver que rodou. Nós poderíamos até colocar uma mensagem de sucesso aqui no final. Salt arquivo criado com sucesso. Nós temos o arquivo .zip. Eu vou mostrar para vocês o que ele significa. Cadê? Open Explorer. Ó, se eu abrir esse arquivo .zip, nós temos esses dois subarquivos. Mas se eu der dois cliques, você vai ver que os dois arquivos eles estão em branco. Ou seja, você preparou o arquivo, você colocou, meio que você criou o esqueleto do arquivo dentro do zip, né, através do zipstream.nextEntry, mas você não copiou o conteúdo, que é esse o passo que está faltando. Aí para copiar o conteúdo, é basicamente um copy, ou seja, você files.copy, o que você quer copiar? Eu quero copiar o arquivo original, que ou seja, é o subarquivo, para onde eu quero copiar? Eu quero copiar ele para o meu zipstream. Então agora, se eu deletar esse arquivo .zip e executar com Ctrl Shift F10,
Você tem arquivo criado com sucesso. Vou voltar aqui, OpenIn, Explorer. Aí você abre aqui o .zip e você vai ver que nós temos os textos. Bom, então dessa forma você consegue navegar entre todos os arquivos que você tem numa determinada pasta e zipar eles. Bom, eu estou fazendo um exemplo bem simples, as coisas podem ficar bem mais complicadas, né? Se você quiser utilizar diretório, se você quiser, por exemplo, colocar senha, mas no geral essa é a ideia como funciona. Então aqui em 10 linhas nós conseguimos zipar o conteúdo de um diretório. Bom, então com isso nós chegamos ao fim do pacote New.io, finalmente, está ficando meio zambeta. Vamos dar continuidade, ainda relacionado um pouquinho ao arquivo, mas vamos falar sobre serialização na próxima aula. Então, eu vejo vocês lá. Até mais!